Capítulo 47. Aviário. Não dá para entender, John Arnold disse ao telefone. Eu não vejo o Rex, nem o Grant, nem as crianças. Ele tomou mais um gole de café, sentado na frente do teclado. Por toda a parte, na sala de controle, espalhavam-se pratos de papel e sanduíches pela metade. Arnold estava exausto. Passava das 8 da manhã de sábado. 14 horas depois que Nedry bagunçara os computadores responsáveis pelo Parque Jurássico e Arnold pacientemente os pusera em ordem de novo. Todos os sistemas do parque operam normalmente. Os telefones funcionam. Já chamei um médico para cuidar de você. Do outro lado, Malcolm tossiu. Arnold conversava com ele, que descansava em seu quarto. Mas tem problemas com os sensores, com os sensores de movimento? Bem, eu não encontro o que eu procuro. Como o Rex, nenhum sinal dele no momento. Seguiu para o norte há uns 20 minutos, acompanhando a beira da lagoa. Mas depois eu o perdi. Eu não sei por quê. Imagino que tenha dormido outra vez. E não acha Grant nem as crianças? Não. Creio que é muito simples, Malcolm disse. Os sensores cobrem uma área inadequada. Inadequada? Arnold ficou irritado. Eles cobrem 92% da área terrestre. Eu me lembro. Malcolm cortou. Mas se estudar os 8% restantes, verá que são topograficamente uniformes, ou seja, formam áreas contíguas. Em resumo, um animal pode se movimentar livremente pelo parque e escapar dos sensores se seguir uma estrada da manutenção, ou o rio da selva, ou as praias. Mesmo que isso aconteça, Arnold disse, os animais não são estúpidos demais para perceber tal possibilidade. Ou melhor, os animais são burros demais para perceber isso. Não sabemos bem o quanto os animais são burros. Malcolm retrucou. Acha que Grant e as crianças estão fazendo isso? Arnold perguntou. Claro que não, Malcolm respondeu, tossindo outra vez. Grant não é idiota. Obviamente, ele deseja ser detectado por vocês. Ele e as crianças provavelmente estão pulando na frente de todos os sensores que eles encontram, mas talvez haja outros problemas que ignoramos, ou talvez eles estejam no rio. Não posso imaginar um motivo para descerem o rio. As margens elas são estreitas demais. É impossível andar por ali. O rio os traria de volta para cá? Sim, mas não é o caminho mais seguro, porque passa pelo aviário e por que o aviário ainda... Quer dizer, ele não fazia parte do passeio. Malcolm quis saber. Tivemos problemas lá. Originalmente, o parque pretendia construir um abrigo no alto para que os visitantes observassem os pterodáctilos enquanto voavam. Temos 4 deles no aviário. Na verdade, são cearadáctilos, imensos pterodáctilos que se alimentam de peixes. E qual é o problema com eles? Bem, quando terminamos o abrigo, nós pusemos os dáctilos no aviário para que se acostumassem. Mas isso foi um grande erro. Acontece que os animais pescadores marcam seus territórios. Territórios? Eles defendem seu território com violência.
Arnold explicou. Brigam pelas áreas e atacam qualquer animal invasor. Atacam. É impressionante, Arnold disse. Os dáctilos voam até o alto do aviário. Do aviário, daí fecham as asas e mergulham. Um animal de 15 quilos atira um homem no chão como se fosse uma pilha de tijolos caindo em sua cabeça. Os trabalhadores desmaiavam com o ataque e se machucavam seriamente. Isso não fere os dáctilos? Não que eu saiba. Quer dizer, se as crianças estiverem no aviário, elas não estão, Arnold disse. Pelo menos eu espero que não. Isso aqui que é o abrigo? Alex perguntou. Uma porcaria. Sob o domo do aviário, o abrigo Pterátops se erguia bem acima do solo, em estacas altas de madeira, no meio dos pinheiros. Mas a estrutura não estava terminada nem pintada. As janelas tinham sido pregadas com tábuas. As árvores e o abrigo apresentavam largas listras brancas. Creio que não terminaram por algum motivo, Grant disse, ocultando sua decepção. Ele olhou o relógio. Vamos logo. Nós precisamos voltar para o barco. O sol saiu enquanto caminhavam, tornando a manhã mais agradável. Grant examinou as sombras achadrezadas no chão, lançadas pelo domo no alto. Ele notou que o solo e as folhagens tinham as mesmas manchas brancas existentes no abrigo. O ar matinal cheirava azedo. Ai, que fedor que tem aqui! Alexis reclamou. Que é esse negócio branco? Parece ser fezes dos répteis. Provavelmente excremento das aves. Por que eles não terminaram de fazer o abrigo? Não sei. Eles atingiram uma clareira com grama baixa, pontilhada de flores silvestres. Ouviram um apito longo, agudo, depois outro, em resposta, do lado oposto da floresta. Que é isso? Não sei. Então Grant viu a sombra de uma nuvem no descampado à sua frente. A sombra se movia depressa. Em um instante, passou por cima deles. Ao olhar para cima, notou a imensa forma escura que planava sobre sua cabeça, bloqueando o sol. Nossa! Alex exclamou. É um pterodáctilo? É, Jim confirmou. Grant não falou nada. Estava fascinado pela imensa criatura alada. No céu, o pterodáctilo lançou um assobio e virou graciosamente na direção deles. Por que não passamos aqui durante o passeio? Jim perguntou. Grant pensava na mesma coisa. Os dinossauros voadores eram lindos, moviam-se com elegância no ar. Enquanto Grant observava, viu um segundo pterodáctilo surgir, e um terceiro, um quarto. Deve ser porque o abrigo não estava pronto ainda, Tim. Alex sugeriu. Grant pensava que aqueles não eram pterodáctilos comuns. Grandes demais. Só podiam ser cearadáctilos, os enormes répteis voadores do início do Cretáceo. Lá no alto, pareciam pequenos aviões. Quando desciam, dava para ver as asas de 5 metros de envergadura, corpos peludos, cabeças de crocodilo. Eles pescavam, recordou-se, na América do Sul e no México. Alex semicerrou os olhos
e ergueu a cabeça. Eles vão atacar nós? Acho que não, eles só comem peixe. Um dos dátilos mergulhou, uma sombra negra zunindo perto deles, deixando um rastro de ar quente e cheiro azedo. Nossa! Alexis gritou. Como eles são grandão! E depois, preocupada, tem certeza que eles não vão atacar a gente? Certeza absoluta, Alex. Um segundo dáctilo mergulhou, mais rápido do que o primeiro. Veio por trás, num voo rasante sobre suas cabeças. Grant viu de relance seu bico dentado e o corpo peludo. Parecia um imenso morcego, pensou. A aparência frágil dos animais impressionou-o. As asas imensas, com uma membrana rosada e delicada, eram tão finas que deixavam passar a luz, reforçando a impressão de fragilidade. Ai! Alex gritou de novo, levando a mão à cabeça. Ele me mordeu! Como? Grant olhou para ela. Me mordeu, me mordeu! Quando a menina baixou a mão, Grant viu o sangue em seus dedos. Lá no alto, mais 2 dátilos fecharam as asas e mergulharam em direção ao solo. Davam uma espécie de grito quando o atacavam. Vamos sair daqui, Grant decidiu, pegando as crianças pela mão. Correram pelo descampado, ouvindo o grito de ataque. E ele se atirou no chão no último instante, arrastando os meninos, enquanto os 2 animais passavam raspando. Grant sentiu que as garras rasgavam sua camisa nas costas. Depois, ele se ergueu, obrigando Alexis a se levantar também, e correu ao lado de Tim, enquanto mais 2 pássaros desciam gritando. Um segundo antes do ataque, deitou no chão, obrigando as crianças a fazer o mesmo. Ai! Alexis exclamou, enojada. Grant viu que os dejetos esbranquiçados dos pássaros tinham atingido a menina. Ele se levantou. Vamos logo! Estava a ponto de começar a correr novamente quando Alexis gritou de terror. Ele se virou e viu que um dos dáctilos a agarrara pelos ombros, com as patas traseiras. As imensas asas do animal, translúcidas, agitavam-se no ar. Tentava alçar voo, mas Alexis era pesada demais. E enquanto se esforçava, ele a bicava repetidamente na cabeça. A garotinha gritava, agitando os braços freneticamente. Grant fez a única coisa em que pôde pensar naquele momento. Correu e pulou em cima do dáctilo, derrubando-o numa confusão de gritos e bater de asas. Grant afastou a cabeça do bico e das patas, enquanto as asas se fechavam sobre seu corpo. Era como uma barraca na tempestade. Não via nada, não ouvia nada, apenas gritos pavorosos do animal. As garras procuravam freneticamente por seu peito. Grant afastou-se do dáctilo e o animal tentou se reequilibrar, batendo as asas. Alex continuava gritando. Finalmente, fechando as asas como um morcego, o bicho conseguiu se erguer, apoiando nas pequenas garras da asa, e começou a andar assim. Grant estacou, atônito. O dáctilo andava apoiado na asa. A especulação de Lederer era correta. Mas, de repente, os outros dáctilos atacaram e Grant ficou tonto, desequilibrado, vendo horrorizado quando Alex saiu correndo, os braços protegendo a cabeça. Tim gritava a plenos pulmões.
O primeiro mergulhou e a menina atirou algo contra o animal, que imediatamente gritou e subiu. Os outros dáctilos logo o seguiram. Um quarto batia as asas, vacilante, tentando subir também. Grant olhou para cima, cerrando os olhos para ver o que estava ocorrendo. Os três dátilos perseguiam o primeiro, gritando de raiva. Eles ficaram sozinhos no descampado. O que aconteceu? Grant perguntou. Ele pegou a minha luva, Alexis disse. Minha Daryl Strawberry especial. Começaram a caminhar outra vez. Jim passou o braço em torno do ombro da irmã. Você tá bem? Claro, seu bobo, ela respondeu, empurrando-o. Depois, olhou para cima. Tomara que ele engasgue e morra. Tomara mesmo, Jim reforçou. Adiante, viram o bote. Grant olhou para o relógio. 8:30. Agora, só restavam 2 horas e meia. Alexis deu pulos de alegria quando se afastaram do domo do aviário. Naquele ponto, as duas margens do rio se fecharam, as árvores se tocando no alto outra vez. O rio estava mais estreito ainda, e em alguns trechos não passava de 3 metros. A correnteza aumentou. A menina esticava o braço, tocando os galhos. Grant sentou-se no bote e ficou ouvindo o barulho da água na borracha morna. Moviam-se rapidamente agora. Os galhos passavam velozes. Era agradável. Soprava uma brisa leve sob os ramos que se cruzavam. Ótimo. Chegariam logo. Grant não tinha ideia do quanto haviam progredido, mas deviam estar a quilômetros do prédio da manutenção dos saurópodes onde passaram a noite. Talvez 6 ou 8 quilômetros. Talvez mais. Estariam a cerca de 1 hora de caminhada do hotel se deixassem o bote. Mas, depois do aviário, Grant não tinha muita pressa em se afastar do rio novamente. Por enquanto, eles se divertiam. Eu tô preocupada com o Ralph. Alexis disse de repente. Eu acho que ele tá morto. Ou tá machucado. Eu aposto que ele está bem, Lex. Eu acho que ele ia deixar eu montar nas costas dele. Ela suspirou profundamente. Ia ser tão legal montar no Ralph. Tim disse a Grant. Lembra-se de quando nós estávamos perto lá do estegossauro na noite passada? Lembro. Por que é que perguntou se sobre aquele negócio do DNA de rã? É por causa da reprodução dos animais, Tim. Grant respondeu. Não conseguem explicar o motivo de os dinossauros procriarem, pois foram irradiados e são todos fêmeas. Uhum, isso. Bem, a irradiação é notoriamente falha e provavelmente não funciona. Isso vai ficar provado aqui definitivamente, mas ainda resta o fato de que todos os dinossauros eram do sexo feminino. Como então eles poderiam se reproduzir assim? Como? Jim repetiu. Bem, no reino animal, a reprodução assume uma variedade extraordinária.
Por exemplo, muitos animais se reproduzem sem fazer o que chamamos de sexo. Tim, ele anda muito interessado em sexo. Alexis intrometeu-se. Os dois a ignoraram. Como eu ia dizendo, muitos animais se reproduzem sem fazer o que chamamos de sexo. O macho libera um espermatóforo que contém os espermatozoides e a fêmea o recolhe depois. Esse tipo de troca não exige tanta diferenciação entre macho e fêmea. Os dois são mais parecidos entre alguns animais do que entre os humanos. Tim balançou a cabeça. Mas onde é que entram as rãs? Grant não teve tempo de responder. Subitamente, ouviu guinchos nas árvores e os microcerátops fugiram alarmados, balançando os galhos. A cabeça enorme do tiranossauro surgiu no meio da folhagem à esquerda e as mandíbulas fecharam-se perto do bote. Alexis gritou de pavor. Grant remou para a outra margem, mas o rio tinha apenas 3 metros de largura naquele trecho. O tiranossauro, porém, estava preso entre a vegetação densa. Ele recuou, girando a cabeça e rugindo. No vão das árvores que acompanhavam a margem, Grant continuou vendo a sombra escura do tiranossauro, que procurava uma brecha que lhe permitisse chegar até a água. Os microceratops pularam para o outro lado do rio, guinchando de medo. No barco, Grant, Tim e Alexis acompanhavam impotentes enquanto o Rex tentava atacar de novo. Mas as árvores não ofereciam qualquer passagem. O tiranossauro prosseguiu descendo ao lado da correnteza, na frente do barco, e tentou mais uma vez, chacoalhando furiosamente os galhos. Falhou de novo. Depois se afastou, procurando outro ponto rio abaixo. Eu odeio ele! Alexis disse. Grant sentou-se no bote, abalado. Se o tiranossauro tivesse conseguido atravessar, nada poderia salvá-los. O rio era tão estreito que mal acomodava o barco. Era como se estivessem num túnel. As bordas batiam na lama, enquanto a embarcação era arrastada pela correnteza. Grant olhou as horas. Quase 9. Escutem! Alexis alertou. Ela tinha ouvido um ronco, alternado com um grito lúgubre. Os gritos vinham de um ponto depois da curva, rio abaixo. Grant apurou os ouvidos e ouviu o pio novamente. O que é isso? Alexis perguntou. Não sei, Grant respondeu. Mas há mais de um. Ele remou o barco para a margem oposta e agarrou um ramo para pará-lo. O ruído se repetiu, seguido de mais pios. Parece um bando de corujas, Tim disse. Malcolm gemeu. Ah, não está na hora de outra dose de morfina? ainda não. Ellie respondeu. Malcolm suspirou. Quanta água temos aqui? Sei lá, tem bastante água na torneira. Não, eu quero dizer água estocada. Quanta? Ellie deu de ombros. Nenhuma. Percorra todos os quartos deste andar, Malcolm pediu.
e encha todas as banheiras de água. Ellie franziu a testa. E, além disso, Malcolm prosseguiu. Precisamos de walkie-talkies, lanternas, fósforos, fogões de campanha, coisas assim. Vou procurar. Você está esperando um terremoto, é? Qualquer coisa do gênero. Malcolm confirmou. O efeito Malcolm resulta em mudanças catastróficas. Mas Arnold disse que os sistemas já estão funcionando perfeitamente. E é bem neste momento que tudo acontece, Malcolm disse. Você não põe muita fé em Arnold, não é? Ellie comentou. Ele é competente, como engenheiro. Assim como os dois são técnicos, não possuem inteligência alguma. Eles só contam com o que eu chamo de subinteligência. Eles enxergam apenas a situação imediata. Pensam de modo estreito e chamam isso de manter o foco. Eles não enxergam o que os rodeia. Eles não enxergam as consequências. É por isso que temos uma ilha como esta, por causa da subinteligência. Pois não se pode criar um animal e esperar que não se comporte como um ser vivo. Animais são imprevisíveis, Ellie. Eles escapam. Mas Dr. Wu e o Arnold, eles não enxergam nada disso. Não acha que é próprio da natureza humana agir assim? Meu Deus, é claro que não. Malcolm replicou. Isso equivale a dizer que comer ovos com bacon faz parte da natureza humana. Trata-se apenas da formação ocidental. E grande parte do resto do mundo fica enojado com tal cardápio. Malcolm gemeu de dor. A morfina me transformou num filósofo. Quer água? Não. Sabe qual é o problema dos engenheiros e dos cientistas? Eles querem conquistar, não importa o quê. Desde que seja uma conquista. Eles elaboram um raciocínio sofisticado e enganoso, dizendo que procuram descobrir a verdade sobre a natureza. Mas essa não é de fato a motivação real. Ninguém age a partir de abstrações como descobrir a verdade. Malcolm fez outra careta de dor antes de continuar. No fundo, os cientistas preocupam-se apenas com as suas conquistas. Com as suas conquistas. Eles se concentram em fazer alguma coisa e não param mais para pensar se devem ou não, se aquilo será válido ou não. E, convenientemente, definem tais considerações como inúteis, sem sentido. Se não agirem, alguém passará na frente. Desculpe. Então tentam chegar primeiro, seja onde for. Esse é o jogo da ciência. Daí a descoberta científica mais pura é um ato agressivo, violento. Exige grandes equipamentos e literalmente muda o mundo depois. Os aceleradores de partícula agridem a Terra e deixam restos radioativos. Os astronautas jogam lixo na Lua.
Há sempre uma prova de que os cientistas passaram por ali, fazendo suas descobertas. A descoberta científica sempre agride o mundo natural. Sempre? Sim, Ellie, sempre. Os cientistas querem que seja assim. Precisam cutucar a natureza com os seus instrumentos, deixar a sua marca. Eles não se conformam em observar apenas. Precisam fazer com que algo antinatural aconteça. Essa é a tarefa dos cientistas. E agora temos sociedades inteiras tentando ser científicas. Malcolm suspirou, deitando-se. Não acha que exagera um pouco quando Ellie começou? Qual o aspecto... Desculpe, Ellie. O aspecto dos locais de suas escavações, um ano depois, como é que fica? Horrível, ela admitiu. Vocês não replantam, não recuperam a terra depois da escavação? Não. E por que não? Ela deu de ombros. Não temos recursos, acho. Sempre há dinheiro suficiente para escavar, para recuperar, não. Bem, nós costumamos trabalhar nos desertos. É só um, é só um deserto. Malcolm ironizou, balançando a cabeça. Não vale nada, apenas subprodutos, apenas efeitos colaterais. Eu estou tentando dizer que os cientistas querem que sejam assim. Eles, eles querem subprodutos e lixo e marcas e efeitos colaterais. Trata-se de uma forma de lhe dar segurança. Isso faz parte da atitude do cientista e, e provoca desastres cada vez maiores. Então qual é a saída? Nos livrarmos dos subinteligentes, tirando-os do poder. Mas assim nós perderíamos todos os avanços. Que avanços? Malcolm interrompeu, irritado. O número de horas que as mulheres dedicam aos trabalhos domésticos não mudam desde 1930, apesar de todos os avanços. Apesar de todos os aspiradores de pó, máquinas de lavar, máquinas de secar, trituradores de lixo, roupas que não precisam ser passadas, porque levam o mesmo tempo que levavam em 1930 para limpar a casa. Ellie não disse nada. Porque não houve avanços, Ellie. Malcolm prosseguiu. Não houve avanços reais. Há 30 mil anos, quando os homens pintavam as paredes das cavernas em Lascaux, precisavam trabalhar 20 horas por semana para conseguir comida, roupa e abrigo. No resto do tempo, podiam brincar, ou dormir, ou fazer o que bem entendessem. E viviam em um mundo natural, com ar limpo, água limpa, cheio de árvores, apreciando o pôr do sol. Pense nisso. 20 horas por semana, há 30 mil anos. Quer voltar no tempo, Dr. Malcolm? Não, Malcolm disse. Eu quero que as pessoas acordem. Depois de 400 anos de ciência moderna, nós já sabemos para que ela serve e para o que ela não serve. Está na hora de mudar. Antes que o planeta seja destruído, Ellie perguntou. Ele fechou os olhos e disse: Ora, moça, esta seria a última coisa com a qual eu me preocuparia.
No túnel escuro formado pela mata ribeirinha, Grant avançava cautelosamente, segurando os galhos, movendo o bote devagar. Ele ainda ouvia os sons e, finalmente, viu os dinossauros. Não são dinossauros venenosos? São, Grant confirmou. Dilofossauros. Havia 2 dilofossauros parados na margem do rio, os corpos de 3 metros de altura mostrando as pintas amarelas e pretas. Na barriga eram verdes, como lagartos. As cristas gêmeas iam do topo da cabeça ao focinho, formando um V. O aspecto de pássaros era reforçado por seu movimento, quando baixavam para beber água do rio e depois erguiam a cabeça e soltavam seu pio. Não é melhor a gente ir o resto a pé? Alexis sussurrou. Grant balançou a cabeça negativamente. Os dilofossauros eram menores do que o tiranossauro. Conseguiriam passar pela densa vegetação da beira do rio e pareciam ágeis, piando um para o outro. Nós não vamos conseguir passar de barco por eles. Alexis disse. São venenosos. Precisamos dar um jeito, Grant falou. Os dilofossauros continuavam a beber e a piar. Pareciam interagir um com os outros em um estranho ritual repetitivo. O animal à esquerda abaixou a cabeça para beber, abrindo a boca para mostrar a fileira de dentes afiados. E depois piou. O animal da direita piou em resposta e também bebeu, imitando o movimento do primeiro. Depois, a sequência se repetia, idêntica. Grant notou que o animal da direita era menor, bem menor, com marcas menores no dorso, com uma crista vermelha mais escura. Não acredito. É um ritual de acasalamento. Podemos passar por eles? Jim perguntou. Não no ponto em que se encontram agora. Estão bem na beirada. Grant sabia que os animais podiam passar horas realizando um ritual daqueles. Ficavam sem comer, não prestavam atenção a mais nada. Olhou para o relógio. 9h20. O que vamos fazer? Jim insistiu. Grant suspirou. Eu não tenho a menor ideia. Ele se sentou no fundo do barco e de repente os dilofossauros começaram a rugir e zurrar, agitados. Olhou para cima. Os animais afastavam-se do rio. O que aconteceu? Alexis perguntou. Grant sorriu. Acho que finalmente conseguimos ajuda. Ele afastou o barco da margem. Quero que vocês se deitem no fundo. Vamos passar o mais rápido possível, mas lembre-se, aconteça o que acontecer, não falem nada e não se mexam, está bem? O bote começou a deslizar, levado pela correnteza em direção aos dilofossauros. Ganhou velocidade. Alexis estava deitada aos pés de Grant, olhando para cima amedrontada. Aproximavam-se dos dilofossauros, que ainda estavam de costas para o rio. Ele sacou a pistola de dardos e checou a carga. O barco prosseguiu, e eles sentiram um odor peculiar, doce e nauseante ao mesmo tempo. Cheirava a vômito. O pio do dilofossauro soou mais alto. O bote fez a curva e Grant prendeu a respiração. Os dilofossauros estavam a poucos metros, zurrando para as árvores mais afastadas do rio. Como Grant suspeitou, zurravam para o tiranossauro. Quando o Rex tentou varar a densa vegetação, os dilos
piaram e bateram a pata na terra. O tiranossauro rugiu, porque provavelmente viu o barco. Mas em um minuto, eles estariam... O barco parou. Batera na margem, a poucos metros rio abaixo dos dilofossauros. Alex suspirou. Que legal! A embarcação raspou no fundo, fazendo barulho. Depois começou a se mover novamente. Desciam o rio. O tiranossauro rugiu pela última vez e foi embora. Um dos dilofossauros pareceu surpreso, depois piou. O outro piou em resposta. O bote ganhou velocidade no rio. Fim do capítulo 47, Aviário.